da equipe do louvor, nós vamos estar apresentando uma canção por ser esse mês aniversário da igreja, e nós quisemos fazer algo diferente. Amém? E é para esse que é santo que nós vamos louvar e agradecer por mais um ano, né, desta igreja, 26 anos. O nome do Senhor seja engrandecido e louvado.
Amém. Ficamos muito felizes, 26 anos, amém? Vocês, cada um de vocês fazem parte disso, amém? E outros tantos e tantos que já passaram por aqui, já tiveram uma experiência, alguns estão servindo em outros lugares, e sempre oro por aqueles que no decorrer da vida abandonaram, desistiram, desanimaram, né? Mas oramos. Eu sempre digo para o Senhor, né? Tem uns salmos que ele diz assim, que é como lesma que deixa para trás parte de si, né? Quem já viu uma lesma andando, viu que ela deixa uma gosma para trás. E eu sempre falo para Deus, eu não quero ser uma igreja lesma, eu não quero olhar para trás e ver pessoas que ficaram ali jogadas no chão, né? Eu sempre oro para que Deus realmente possa trazer vida sobre essas vidas. Amém? Eu queria chamar os diáconos, futuros diáconos, e hoje nós vamos reconhecê-los. Carlinhos e Dani, Douglas, Ana Paula, Jonas, Nayara, Jonatas, Lilian, vem aqui em cima, Pastor Dário, vem aqui com a gente, Pastor Ezequiel, Sueli, Pastora Sueli, Joyce, Helena, eu compartilhava com eles a respeito do diaconato, e a Bíblia diz que quando a igreja começa, e eu acho maravilhoso a gente entender que ela começa, e depois no decorrer da sua história, nós descobrimos que a igreja tem problema, né? A igreja começa a andar, começa a caminhar, e de repente descobre-se que está havendo falhas dentro do corpo de Cristo, né? E é muito fácil a gente ver falhas, e é muito fácil a gente apontar falhas, né? E é interessante ressaltar que nós percebemos que uma igreja tão grande, ainda assim ela tem problema. Uma igreja tão abençoada, cheia da unção, cheia do poder de Deus, com falhas, com dificuldades. As viúvas helenitas deixavam de ser servidas. Então, olhando para o problema, encontra-se uma solução, né? Vamos levantar diáconos, vamos levantar homens e mulheres que tenham ministério e possam servir com o seu ministério. E é isso que a igreja está fazendo hoje. A igreja entende, nós entendemos que nós crescemos como igreja, e agora precisamos levantar novas pessoas para estarem servindo a igreja. Amém? Diaconato é um ministério maravilhoso, tremendo, de serviço. Eu quero que vocês olhem para ele, eu quero que vocês não enxerguem um diácono, alguém que tem um título elevado. Eu quero que vocês olhem para ele, entendam que eles estão aqui para servir a igreja. Amém? Para suprir as necessidades da igreja. Amém? Pastor Dário, vou falar algo? Por favor. Aleluia. Amém, igreja? Paz do Senhor. Eu me alegro muito desses momentos, porque eu sou um eterno diácono. Diz um ditado que uma vez diácono, diácono para sempre. Não tem jeito, não tem como. A diaconia, depois que entrou no coração de um servo, jamais ela sai. Ele pode ser bispo, pastor, pode ser o que for. Ele vai continuar servindo a mesa, ele vai continuar servindo a igreja com mais intensidade. E eu me alegro nesse momento, quero dizer aos amados, que a igreja de Atos, capítulo 6, ela nasce com esse contexto que o pastor João falou, mas a Bíblia diz, tem algo muito interessante nesse texto de Atos 6, que houve-se uma identificação, e depois que houve uma identificação de um problema, foi necessário identificar a solução.
E eu quero dizer para vocês, irmãos, vocês estão aqui para não dar problema. Vocês são daqui, vocês não podem dar problema. Vocês são aqueles que Deus chamou para resolver problemas. Deus levantou aqueles diáconos porque havia um problema na igreja de Jerusalém. As viúvas dos gregos estavam ali, as esposas dos gregos estavam sendo esquecidas nas mesas. Chegaram uma conversa para os apóstolos dizendo: olha, tá injusto o negócio. Escute, igreja, preste atenção. E nós aprendemos algo com os apóstolos que nos ensina muito, nós líderes pastores. Eu estava pregando esses dias sobre isso. Quando a informação chegou que havia uma falha, qual que é a tendência de um pastor? Quando alguém fala para ele: pastor, está com um problema lá nas crianças, está com um problema lá na porta, qual que é a tendência de um pastor? Peraí que eu vou resolver. Não é isso? Ah, pastor, tem uma família que está com necessidade, peraí que eu já resolvo. Essa é a tendência de um pastor. Mas quando chega a informação para os apóstolos, a Bíblia diz que eles oram e devolve a responsabilidade para aquele que trouxe. Diz: então, tragam-me homens aqui, fiéis, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando eles acharam, o povo achou isso uma boa colocação, trouxeram os homens, eles colocaram as mãos e instituíram eles como os primeiros diáconos da igreja. Então, amados, vocês estão aqui como resposta de Deus para esse ministério. Vocês estão aqui como resposta de Deus para situações que Deus já colocou capacidade em vocês para resolverem. Sejam solucionadores de problemas. A Bíblia tem um termo bíblico que a gente chama muito de lenitivo. Lenitivo é aquele que dá descanso. No nome de Jesus Cristo, que vocês tenham sobre o espírito de vocês essa identificação de ser lenitivo dos líderes da igreja a qual vocês congregam, para que eles tenham descanso e se dediquem dioturnamente naquilo que Deus nos chamou para fazer, que é a leitura da palavra e comunhão com Deus. Que a gente não se preocupe. Eu gostaria muito de não me preocupar com nada da igreja, só com a palavra e com a oração. Difícil, porém Deus está levantando homens, amém, queridos? E é um prazer para mim estar aqui. E nós, como igreja, pastor João, vamos orar. Pastores, por favor, por gentileza, queria convidá-los para se aproximar mais aqui na frente. Queria convidá-los que você pudesse se ajoelhar por um minuto. Só um esclarecimento bíblico para a igreja e também para os amados que estão aqui. A Bíblia diz que nesse momento, talvez eu vou estar aqui em outro momento, quando nós vamos derramar um óleo na cabeça de alguns. É um outro momento. Mas agora a Bíblia diz que não existe unção com óleo nesse momento. A Bíblia diz que, colocando-se a mão sobre eles, os constituíram como os diáconos daquela igreja. Então, nesse momento, nós vamos reconhecer aquilo que Deus já está fazendo sobre vocês. Vocês só estão aqui porque Deus já os reconheceu. Há um reconhecimento da liderança da igreja. Começa assim para baixo. Deus reconhece, a liderança reconhece, a igreja reconhece, nós instituímos. É assim que funciona. Amém, querido? Então, vocês estão aqui para receber a imposição de mão. Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, não desprezeis o dom de Deus que está sobre você, que foi liberado sobre ti, meu filho, pela imposição das minhas mãos. Então, quando as mãos dos homens santos de Deus tocarem sobre vocês, é realmente a liberação da autoridade para exercer, e a legitimidade para exercer aquilo que Deus realmente tem levado a vocês, a servir de maneira mais intensa a casa e o reino de Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé, por gentileza. Queria que você se alegrasse profundamente no teu espírito com o que está acontecendo aqui nessa hora. É algo maravilhoso. Nós vamos orar a Deus. Queria convidar você a estender as suas mãos. Eu quero orar primeiro, depois nós vamos orar por eles. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor por essas famílias ministeriais que hoje estão sendo constituídas nesse lugar. Ó Deus, antes mesmo dos nossos olhos, ó Deus, contemplarem a capacidade, o dom de cada um deles, a Tua palavra diz que os Teus olhos já os contemplaram, antes mesmo deles, ó Deus, pensarem em existir, todos os seus dias já foram escritos, diz a palavra do Senhor. E Pai, nós agora queremos, ó Deus, debaixo da direção do Senhor, reconhecê-los,
ó Deus, reconhecê-los como servos do Senhor, ó Deus, como diáconos da tua casa, como aqueles, ó Deus, que vão realmente, ó Deus, ser, ó Deus, os promotores da paz do reino do Senhor nessa terra. Aqueles, ó Deus, que vão servir, ó Deus, a tua instituição mais preciosa nessa terra, que é a igreja do Senhor. Ó Deus, eles estarão diante das mesas, eles estarão diante de famílias, eles estarão cuidando de pessoas, eles estarão, ó Deus, acalentando as almas. Ó Deus, e eu te peço que a unção do alto esteja sobre cada um dos teus filhos, uma unção de graça, uma unção de poder, uma unção de autoridade. Meu Deus, a tua palavra diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ó Deus, ao ponto de, ó Deus, na beira da morte, na antessala do martírio da morte, ele viu o Senhor assentado no trono, ó Deus, e havia um sorriso nos lábios, no coração de Estevão, ó Deus, porque ele realmente entendia que a missão que foi dada a ele, ó Deus, estava se cumprindo agora. Pai, eu quero declarar com a graça do Senhor na vida dos meus irmãos aqui, uma unção específica para cada um, naquilo que o Senhor chamou eles para fazer, uma unção de graça, Senhor, uma unção de graça, Senhor, aonde abundou, ó Deus, aonde abundou o pecado, superabunda a tua graça, aonde abundou, ó Deus, a desonra, abunda a honra do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, homens e mulheres capacitados, homens e mulheres cheios de ferramentas espirituais, homens e mulheres, ó Deus, escolhidos para uma obra, ó Deus, específica do Senhor, e nós os abençoamos, ó Deus, e colocamos as nossas mãos sobre eles, e declaramos que eles serão frutíferos, eles serão abençoadores, ó Deus, eles serão homens, ó Deus, de visão aguçada, mulheres e homens de oração, de busca da tua palavra. Deus, eles não vão viver na superficialidade, eles aprofundarão as suas vidas em Cristo, eles aprofundarão as suas vidas na palavra, ó Deus, eles vão alcançar lugares altos na tua presença, mas o coração deles estará pronto para servir a tua casa, ó Deus, por mais excelente que seja aquilo que o Senhor venha ministrar sobre a vida deles, no coração deles, ó Deus, no coração deles, eles têm um entendimento que somente o Senhor é Deus, e que eles são servos do Deus Altíssimo e servem na tua casa. Senhor, usa-os com poder, usa-os com graça, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós confirmamos e juntos, ó Pai, concordamos, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, o chamado deles, ó Pai amado. Ó Pai, não foram homens que os chamaram, Pai amado, na verdade o Senhor os chamou, ó Pai, o Senhor vai capacitá-los. Ó Pai, eu sei que há uma insegurança, Senhor Deus, eu sei que há uma pergunta no coração deles, ó Pai, o que fazer, como fazer, de que maneira, mas aquele que nos chamou, ó Pai, aquele que nos prepara, nos adestra para a luta. Pai, nós lembramos quando o Senhor chama Davi, uma criança, um menino, um adolescente, ó Pai, no entanto, Pai, ali no campo, ó Pai, sozinho, ele tem a sua experiência, Pai, de vencer, ó Pai amado, ursos e leões, ó Pai, ó Pai, defender o seu rebanho, de guardar, Senhor Deus, aqueles a qual foi conferido a eles. Que assim seja no coração dos teus servos, que todo o poder, que toda ação, ó Pai amado, contra a vida deles, ó Pai, seja quebrada, destruída e desfeita em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando cada um, os seus lares, suas famílias. Pai, eles estão saindo à luta, mas eu declaro que aquele, Senhor Deus, que os chamou, os reveste de toda autoridade, de todo poder, é aquele que capacita a vida deles, Senhor Deus, para fazer a diferença, e eu declaro eles revestidos de toda autoridade e todo poder, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, graça te damos, ó Pai, por esse momento único, Pai, esse momento maravilhoso, Pai, de nós como igreja, podemos, ó Pai, nos se alegrar com mais pessoas, mais vidas disponíveis, ó Pai, ao chamado que o Senhor tem. Que o Senhor venha, ó Pai, derramar nessa manhã sobre a vida desses casais, dessas famílias, uma porção nova.
Paizinho querido, um novo tempo, uma nova história o Senhor vem escrever, para que eles possam, Pai, se dedicar de corpo e alma, Pai, fazer um trabalho com excelência, com reverência, Pai, à Tua casa, ao Teu Evangelho, que eles possam ser, Pai, aqui nessa cidade, a luz da terra, Pai, e o sal da terra. Paizinho querido, que o Senhor venha, Pai, nessa manhã, derramar, Pai, da Tua graça, da Tua unção, trazendo sobre eles, Pai, o discernimento, o entendimento, Pai, da Tua palavra, aquele amor, aquela misericórdia, Pai, de ganhar almas ao Senhor. É por isso, Pai, que o Senhor nos se entregou por nós naquela cruz, para que nós possamos, ó Pai, fazer a Tua obra aqui nessa terra, na nossa cidade. Paizinho querido, aqui começa, Pai, aqui, Pai, começa um novo ministério, Pai. Derrama, Pai, nessa manhã, da Tua unção, do Teu poder e da Tua glória. A Tua palavra nos diz, Pai, ali em 1 Samuel 16:13, que quando, Pai, o Senhor Samuel derramou o óleo, o azeite, Pai, sobre a cabeça de Davi, que o Espírito Santo de Deus se abradou sobre a vida de Davi. Que assim seja, Pai, na vida dos Teus servos nessa manhã, para que a glória do Senhor possa tomar conta na vida deles, que não vai ter gigantes sobre a vida deles, não vai ter, Pai, muralhas contra a vida deles, mas sim, Pai, a ousadia, o discernimento, o entendimento, Pai, que eles possam entrar, Pai, no santuário dos santos com ousadia e clamando, Pai, o nome do Senhor. E derrama sobre eles, ó Pai, da Tua graça e da Tua porção nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ficar de pé. A minha igreja recebe com diáconos. Aleluia. Eles não estão substituindo o Paulinho e a Andréia, Marquinhos e a Solange, o Cida e a Nice, esqueci de o Elcio e a Cristiane. Eles estão, Cássia, a Carminha e a Nicinha, eles não estão substituindo, eles estão incorporando ali, estão se ajuntando para servir. Amém? Deus abençoe. Amém?